Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje o assunto não poderia ser diferente, né? É um assunto que nos últimos dias pegou muita gente de surpresa, mas é um assunto que todos vamos passar, alguns já passaram e outros ainda vão passar. É a famosa demissão, ou desligamento, né? Ultimamente tivemos a notícia aí do Kleber Machado, narrador, né, ex-narrador da TV Globo, por 35 anos fez parte aí dos programas esportivos, principalmente do futebol, um grande nome, né, no quadro daquela emissora. E saiu a notícia que ele foi desligado, né, após 35 anos de empresa. E isso causou espanto, né, e surgiu aí um assunto que vira e mexe vem à tona, né? A famosa demissão, né? Algumas pessoas não conseguem assimilar, né, a demissão, principalmente no caso do citado aqui do Kleber Machado, 35 anos de empresa, né? 35 anos de TV Globo. É um tempo bem extenso, né? É uma vida, né? Então isso causa estranheza, né? Algumas pessoas, né, logo após isso acontecer, em conversas informais comigo, disseram, pô, Diogo, o porquê que isso acontece, né? 35 anos de empresa é muito tempo, né? O porquê que a empresa chegou a essa decisão, o porquê, né, que isso aconteceu. E a situação é muito simples, gente. O mundo corporativo, em qualquer que seja o seu aspecto, no meio esportivo, no meio das mídias, né, como é o caso da TV Globo e do Kleber Machado, numa empresa pequena, numa empresa média, numa multinacional, isso é super normal, né? Acho que tudo tem um início, tem um meio e tem um fim, né? Um dia o seu papel, em qualquer que seja a empresa, ele vai acabar. Ou seja, porque você foi desligado pela empresa, ou seja, porque você preferiu sair, né? Você pediu conta, ou seja, porque você vai ter que se aposentar, né? Nada nesse mundo é eterno, né? Então, quando se trata dessa parte de trabalho, né, de vínculo trabalhista, isso às vezes deixa as pessoas um pouco confusas, um pouco espantadas. Isso se dá ao fato de ser pouco divulgado, né? Isso se dá ao fato das pessoas falarem muito pouco sobre isso, né? Sobre a vida do trabalhador, sobre o empregos, né? Sobre a parceria, né? Eu gosto sempre de deixar claro que o emprego, né, que o nosso trabalho é como um casamento, né? Você tem dias que você não está bem, tem dias que você não está legal. Então, o emprego é um casamento. Você assume uma união, você assume uma responsabilidade com aquela organização. E no caso do Kleber Machado, durou 35 anos, né? E teve uma bela história. Foram vários momentos ali de felicidade da parte dele, da parte da emissora também. E eu acredito que isso não foi uma coisa assim que surgiu de um dia para o outro. No caso do Kleber, ele mesmo disse, né, em entrevista, que ele sentiu um clima diferente, várias pessoas saindo, sendo desligadas. Ele sentiu, né? A gente que trabalha no meio corporativo, a gente sabe quando vai acontecer. Eu passei por isso recentemente e, assim, zero de espanto, né? Para mim foi uma notícia normal como outra qualquer. Eu, sinceramente, eu consegui passar muito bem por isso e isso não me causou nenhuma estranheza. No caso do Kleber Machado também, né? Por se tratar de um profissional de alto nível, de se tratar de uma pessoa pública, ele seguiu a vida dele normal. Acho que ontem eu estava vendo uma entrevista sobre isso. Ele disse que acabou a conversa ali com a direção, com a alta direção da emissora. Ele foi para um lanchonete tomar um café ali, depois foi para um bar, encontrou um amigo, foi tomar uma cerveja e tal. E alguns, né, alguns paparazzi, alguns canais maliciosos divulgaram, né, eu vi isso na internet, eu achei de extremo mau gosto. Kleber Machado foi visto em bar após ser demitido. Muito pelo contrário, ele foi encontrar com um amigo, conversando com um amigo ali sobre a situação e misteriosamente o telefone dele tocou, né? Já era uma oferta de trabalho, ou seja, ele não chegou a ficar nem 24 horas desempregado, né? E isso que acontece com bons profissionais, com profissionais de alto nível, né?
Quando a gente deixa uma história, quando a gente deixa um legado, você pode ter certeza que uma porta se fecha e outras 10 se abrem, né? Isso é um fato. Nesses 15 anos que eu tenho de mundo corporativo, eu nunca vi um bom profissional ficar desempregado por mais de 6 meses. Pode até ficar, mas por escolha própria. Às vezes a pessoa quer estudar, quer se aperfeiçoar, quer fazer algo diferente, então por opção, mas um profissional de alto nível não fica esse tempo parado. Sempre vai ter a proposta, sempre vai ter oportunidades, isso é um fato. Quando você se prepara, quando você se dedica à sua profissão, você faz uma história na sua carreira, pode ficar tranquilo, isso eu posso te garantir, você não fica desempregado. Eu já tive que demitir muitas pessoas, muitos bons profissionais, ou por corte de custos, ou por alinhamento de processo, por vários que sejam os motivos, as pessoas que foram desligadas, 1 mês, 2, 3 meses depois já estavam empregadas, às vezes com um salário melhor, às vezes com um ambiente, né, melhor. Então isso aí é muito relativo, né? A pessoa passa por esse processo, ela sabe, né, qual é a sua capacidade. Então eu posso te garantir, o bom profissional ele não fica desempregado, o bom profissional não fica parado, a não ser porque queira, por uma opção, ou ele vai empreender, ou ele vai fazer um curso, vai estudar mais. Eu tenho uma certa experiência no mundo corporativo, eu tenho uma formação na psicologia organizacional também, e isso me deu uma boa base para escrever muitos artigos, para vivenciar muitas coisas sobre o tema, né? Então, voltando um pouco ao lado do Kleber Machado ali, ele saiu da Rede Globo numa semana, na outra semana já estava em outra emissora, inclusive fazendo uma grande final de um grande campeonato de futebol. Então, isso aí hoje em dia, a gente cada vez mais está desapegando a essa forma, né, formal do emprego, né, da CLT, né? Por mais que seja necessário o trabalho, né, as pessoas estão caindo em si, estão vendo que a CLT é um benefício, sim, mas elas estão enxergando outros horizontes, né? Muitas pessoas estão partindo ali para o lado do microempreendedorismo, estão sendo empreendedores, então assim o mercado se abriu muito. Então hoje em dia é impossível a pessoa ficar desocupada, só fica desocupado quem quer. E o caso do Kleber Machado ali foi um exemplo de positividade, né? Que se acontecer algo que você não esteja esperando, como é o caso de uma demissão, né, como é o caso de um desemprego, cara, se você for bom no que você faz, pode ter certeza, outras portas vão se abrir. É por isso que é necessário uma coisa chamada network. Esteja onde você estiver, procure conhecer pessoas, converse com pessoas, fale sobre negócios, fale sobre ideias. Não fale sobre pessoas, sobre vida de pessoas, fale sobre ideia, sobre negócios, sobre planos, sobre projetos, fale sobre isso. Construa um network forte, construa um network fiel, para que quando você precise de uma indicação, para quando você precise de um caminho, você possa contar com essas pessoas do seu network. E isso é muito bom. É a maior riqueza que o mundo organizacional pode deixar para uma pessoa, para um trabalhador, seja em qual área for, é o network. São as pessoas, são os laços que você conhece, são os caminhos que você traça, né? Então isso é muito importante, você ter essas pessoas com que contar e as pessoas contar com você também. Isso é fundamental na vida de qualquer trabalhador. Então, por último, eu quero deixar aqui uma mensagem, né, de positividade. Quero deixar aqui para vocês uma mensagem de otimismo. Seja e esteja onde você estiver, passando por que seja a situação difícil, permaneça no seu propósito. Se você se preparou, se você agiu corretamente, se você andou no caminho da lei, se você foi uma pessoa fiel, né, pode ter certeza, a sua estrela vai brilhar, a sua oportunidade vai chegar. É claro, você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que buscar, você tem que se qualificar, você tem que mostrar que você está disposto a novas oportunidades de trabalho, mas pode ter certeza, a sua hora vai chegar. Deus não abandona um filho seu que foi fiel ao propósito, pode ter certeza. Se você for uma pessoa justa, honesta e trabalhadora, a sua hora vai chegar. Com certeza, em breve, uma oportunidade muito boa vai surgir na sua vida e você vai estar recolocado no mercado de trabalho.
Valeu? Um abraço a todos. Se você gostou do vídeo, né, da nossa conversa de hoje, deixa um like aí, inscreva-se no canal, é muito importante para que a gente possa ter mais conteúdos sobre isso, tá bom? Um abraço a todos e sigam firme no propósito.